Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a temática é organização do espaço urbano. Então, uma aula muito importante, muitos tópicos a serem abordados. Lembrando, pessoal, que desde a aula passada, da organização do espaço agrário, a gente tem aulas mais longas, pessoal. Isso é normal porque os conteúdos vão ficando mais extensos. E aí, para a gente bater todo o edital até o prazo, não tem como separar essa aula em duas ou três, tá certo? Então, é uma aula um pouquinho mais longa, mas que vale a pena. Antes de começar, deixa eu pedir desculpa para vocês aqui, eu estou extremamente gripado, por isso eu estou fanho, e aí então a minha voz vai ficar um pouco complicada de compreender, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Tá? Quando a gente fala em urbanização do Brasil, eu preciso lembrar para vocês de alguns pontos que são assim bem importantes. Primeiro, que a palavra urbanização, ela significa ter mais gente na cidade do que no campo. Tá? Então, a urbanização é somente isso. O número de pessoas na cidade é maior do que a população no campo. Tá? Então, esse é o conceito de urbanização. E aqui no Brasil, o nosso processo de urbanização, ele acompanha todos os países subdesenvolvidos. É um processo, pessoal, que a gente chama de segunda fase ou de segunda onda de urbanização. Ou seja, foi aquela parte que só pegou os países pobres. Isso porque, pessoal, ele começa a acontecer na terceira revolução industrial, certo? Ou, se vocês preferirem, a partir de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é esse o processo de urbanização do nosso país. E esse processo teve um conjunto de características que são bem marcantes. Primeiro, foi acelerado, porque aqui no Brasil ele começou em 1940 e terminou em 1970. Então, o Brasil levou 30 anos para realizar um processo que os países desenvolvidos demoraram mais de um século. E aí, por isso, cheio de problemas. Ele foi desordenado, pessoal, porque não houve planejamento urbano. E aí, então, não se pensou no futuro dessas cidades, gerando todos os problemas que a gente tem hoje. E concentrador, porque ele aconteceu de forma mais forte em algumas cidades. Ou seja, a população, quando saiu do campo, ela não se espalhou pelo território nacional. Ela foi somente para algumas cidades, por conta das indústrias, ou como, por exemplo, Brasília, que estava sendo construída. Então, essas cidades terminaram ficando superpovoadas, né? Uma quantidade de pessoas assim fora do comum. Então, essas três características, pessoal, permitiram que as nossas cidades tivessem uma série de problemas. Então, quem mora nessa cidade sabe do que eu estou falando, e quem não mora já ouviu falar. Tá? Esse é o processo que a gente conhece como inchaço urbano. Né? A cidade cresceu, a economia da cidade cresceu, a área construída, né, cresceu, a população desses locais também cresceu, porém a qualidade de vida das pessoas não acompanhou esse crescimento. A qualidade da vida das pessoas ficou, né, bem abaixo do esperado. E o IBGE vai dizer o seguinte para nós: 85% da população brasileira vive nas cidades. Tá? Então o Brasil é um país altamente urbanizado. Certinho? E vamos lá, explicar direitinho esse processo. O campo, pessoal, terminou se tornando uma área de repulsão populacional. Tá? Então chegou um determinado momento que a situação do campo estava bem ruim. Isso porque o campo vai sofrer uma intensa mecanização, né? As máquinas vão para o campo tomar o emprego dos trabalhadores e muitos deles vão perder suas propriedades porque vão receber propostas por elas fora de comum pelos grandes fazendeiros da época. Então, a população do campo vai começar a ficar sem emprego e sem terra. Tá? Então, o campo se tornou um local difícil de se manter. Então, isso aqui vai provocar o êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Ao mesmo tempo que o campo se tornava um local de repulsão populacional de ruim de se viver, as cidades se tornavam as áreas de atração populacional. Isso porque as cidades passavam por um processo de industrialização. Então, você tinha empregos, melhores salários e boas condições de vida. Então, isso aqui acontece de forma simultânea, ao mesmo tempo, viu? Então, o campo se tornava um local de repulsão populacional e a cidade se tornava um local de atração populacional. E aí, obviamente, eu só posso ter urbanização
se eu tiver êxodo rural e industrialização, certinho? Então, isso também é importante lembrar. E aí, no caso, quando a gente fala em rede urbana e hierarquia no Brasil, a gente foca, pessoal, principalmente na questão aqui da hierarquia, tá? Uma cidade se torna mais importante do que a outra a partir, pessoal, da questão do seu poder econômico. Então, quanto maior o poder econômico de uma cidade, maior a sua influência. Isso é importante a gente ressaltar. Então, o que determina se a cidade é poderosa ou não é seu poder econômico. Por quê? Porque a partir do seu poder econômico, ela vai conseguir atrair serviços, ela vai conseguir atrair população, ela vai conseguir atrair melhor infraestrutura, e com tudo isso ela vai ter, portanto, maior influência. Tranquilo? E geralmente essas cidades elas vão se aglomerar em espaços limitados, que são as chamadas redes urbanas. Então, são os aglomerados de cidades que possuem algum tipo de conexão, principalmente ligada aí à economia. Viu? Então, é isso que a gente vai ter. Tá? E aí, como é que vai funcionar, pessoal? O Brasil tem hoje 5.570 municípios. Tá? E a gente vai ter aproximadamente 15 metrópoles. Ó, então aqui vem a nossa primeira observação. De 5.570, só 15 ocupam a categoria de metrópole. E essas metrópoles, pessoal, vão estar ligadas ao todo, né, com os municípios que fazem parte, né, dessa influência, 440. Né? Então, 15 metrópoles, e aí a gente tem ligados aqui, né, as 540 cidades. Então, menos de 10% dos municípios brasileiros vão ter uma certa influência econômica no território nacional. E essas 440 cidades, com esses 15 centros, vão abrigar 60% da população do país. E elas vão concentrar em si, pessoal, o nacional quase, né, 80% do PIB do país. Então, isso também explica lá aquele processo de concentração populacional. Professor, mais claro, Rio de Janeiro e São Paulo, só as duas sozinhas vão concentrar 80%, 18%, perdão, pessoal, 18% da população brasileira. Tá? Então, por aí vocês tiram o quão desigual o nosso processo de urbanização. São 5.570, 15 metrópoles apenas, e 440 cidades que estão ligadas a essas metrópoles, compondo os nossos centros urbanos, a nossa rede urbana. E eles vão abrigar 60% da população do país e mais ou menos 80% do PIB nacional. Tá? Então é muita desigualdade. E aí as nossas cidades, de acordo com a hierarquia, elas vão estar divididas. Então a gente vai ter, por exemplo, como categoria principal, né, de cidades, as nossas metrópoles. Tá? Então essas cidades elas vão, né, exercer influência em todo o país. Tá? E aí diz aqui, ó, então as metrópoles, ó, todas as cidades vão receber influência direta delas. Tá? Então são cidades que possuem influência em todo o território nacional. Só que dentro dessa categoria de metrópole, eu ainda tenho também, né, uma hierarquia. Então eu tenho a grande metrópole nacional, que é a cidade mais importante do país, que é São Paulo, e a grande metrópole nacional também pode ser chamada de cidade global. Então, a influência de São Paulo ultrapassa o território nacional, influencia o mundo todo. Eu tenho as metrópoles nacionais, ocupadas por Brasília e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, depois de São Paulo, a segunda maior cidade do país, e Brasília, no caso, a nossa capital. Elas vão ter influência também em todo o território nacional. E depois eu tenho as chamadas metrópoles. Elas têm influência em todo o território nacional, porém, pessoal, a influência dela é mais marcante nas regiões onde elas estão inseridas. Então, pegar aqui Belém. Belém influencia todo o território nacional, a grande capital industrializada,
Mas a área forte de influência dela é a região norte. Pegar, por exemplo, aqui, Fortaleza. Influencia todo o território nacional, mas a grande área de influência dela, Nordeste, Goiânia, na região Centro-Oeste, tá? E por aí vai, tranquilo? E aí, lembrando, pessoal, que essas metrópoles, elas também são cidades importantíssimas para o nosso país, ok? Abaixo das metrópoles, a gente tem as capitais regionais. Essas capitais regionais, pessoal, elas também vão ter uma hierarquia e vão se dividir em 3 grupos. Tá? Então, tem as maiores capitais regionais, que são do tipo A, que são somente 9 cidades. Né? Só a maioria são formadas das capitais, né, da região Nordeste. Então, por exemplo, Recife, Salvador e Fortaleza são metrópoles. As demais capitais, capital regional A. Tá? Então, elas vão ter população entre 800 mil a 1,4 milhões de habitantes. Então, aqui eu tenho a Maceió, eu tenho Natal, eu tenho João Pessoa, tá? Que vão estar nessa categoria. Abaixo aqui, pessoal, tem a capital regional B. Tá? São cidades que vão ter, em média, 530 mil habitantes. Certo? Então, aqui são cidades que ficam localizadas no interior dos estados. Quem é exceção? Palmas, no Tocantins, que é a capital, e Porto Velho, também, que é a capital de Rondônia. Tá? E depois eu tenho capital regional C. Esses municípios, pessoal, eles vão ter a média de 300 mil habitantes, tá? Mas na região sudeste são 360 mil, por exemplo, e na região centro-oeste, sudeste e nordeste, 200 mil. Tá? E aqui eu tenho, pessoal, como por exemplo, ainda a capital Macapá e Rio Branco, localizado no Acre, na região norte do Brasil. E as outras cidades também cidades interioranas. Tá? Importante a gente mencionar. Abaixo das capitais regionais, a gente tem os centros sub-regionais. E aqui, pessoal, são 352 municípios. Tá? E esses municípios, pessoal, a população vai ter em média, em alguns lugares, 85 mil, na maioria delas. No Sudeste, algumas cidades de 100 mil. Na região Sul e Centro-Oeste, né, 75 mil habitantes. Tá? E aí eles vão ter 2 grupos. Centro Subregional A, são 96 municípios. Tá? Centro Subregional B, são 256 municípios. Né? E aqui no Centro Subregional A, a média vai ser de 120 mil habitantes. Tá? E o Centro Subregional B, alguns municípios de 70 mil, outros de 85 mil no Sudeste, né? E na região Sul, 55 mil. Então, os centros subregionais, pessoal, junto com as capitais regionais, então vamos lá. Capital regional. E os centros sub também são chamados de cidades médias. Tá? O que eles têm em comum? A população desses municípios, pessoal, vai variar de 50 mil a 1,4 milhão de habitantes, certo? E essas cidades, elas não têm a mesma infraestrutura de uma metrópole, porém, pessoal, elas sofrem dos mesmos problemas que as metrópoles sofrem, porque elas estão crescendo de maneira desordenada. Tá? Então, são cidades que vão ter problemas com trânsito, são cidades que vão ter problema com violência, são cidades que vão ter problema com moradia, mas são cidades que não têm nem de longe a infraestrutura e a população de uma metrópole. Tá? Então, são municípios que também sofrem as consequências da urbanização desordenada. E esses municípios aqui, pessoal, também são aqueles que mais receberam população nos últimos anos. Tá? As pessoas estão saindo da metrópole, assim como também as indústrias, e vindo para esses municípios, porque encontram mais vantagens. Tá certinho? Abaixo dos centros subregionais, a gente tem os centros de zona. Centros de zonas, pessoal, são aqueles municípios, está explicando aqui, ó, são 398 cidades no Brasil, e a população, pessoal, vai ficar em torno de 30 mil habitantes, tá? Em torno, certo? Um pouco mais, um pouco menos. Como, por exemplo, na região norte, a gente vai ter municípios de 40 mil,
60 mil habitantes, tá? Em alguns lugares aqui com 25 mil habitantes, 35 mil, por aí vai. O que essas cidades têm como característica? Elas têm, pessoal, uma certa influência, mas essa influência, pessoal, é em alguma região dentro do seu próprio estado. Tá? É diferente, por exemplo, dos centros subregionais. Os centros subregionais, a influência dele vai ultrapassar o estado e vai para os estados vizinhos. Aqui não, aqui fica só dentro do estado. Tá? Então, são municípios que têm a média de 30 mil habitantes, 40 mil, 60 mil, enfim, dos lugares, mas são municípios, pessoal, que têm influência limitada. É só naquela parte do estado. Tá? Então, é influência dentro do estado. E, por último, a gente tem os chamados centros locais, que, tirando esses que a gente já explicou, é o restante dos municípios do país. Tá? Então, vamos lá. São 4.037, certinho? O que equivale a 82% das cidades do nosso país. Geralmente, esses municípios, a população gira em torno de 12 mil habitantes, mas a gente sabe que tem município que tem bem menos que isso. Tá? Então, esses municípios aqui, nos últimos anos, eles sofreram grande perda populacional. Ou pela migração, tá? Para os centros maiores. Então, cidades próximas, né? Como os centros de zona, ou os centros subregionais, ou então as próprias metrópoles, enfim, buscando melhores condições de vida. Tá? Então, eles buscaram isso, então a população saiu. Ou ainda, pessoal, simplesmente pela redução do crescimento populacional. Então, esses municípios, né, a população que fica neles, tem grande parte, pessoal, desses municípios, é a população idosa. Tá? E a renda desses municípios vai ser basicamente do fundo de participação dos municípios e também das aposentadorias. E aí, com a população idosa, automaticamente o crescimento populacional tende a cair. Então, esses municípios menores, a tendência é aumentar o número de idosos e reduzir o número de jovens. Né? Os jovens eles tendem a migrar, ou então, né, se não migrar, eles tendem para ficar tomando conta dos idosos, e aí geralmente são pessoas que não vão casar, enfim, ter filhos. Então, é um quadro que se apresenta na maioria dos municípios. Inclusive, no último censo populacional, essa realidade ficou bem evidente. Né? Então, a maioria desses municípios, centros locais, né, são os que perdem população. E as chamadas cidades médias, os centros subregionais e as capitais regionais, são os municípios que mais têm recebido população. Tá certo? Importante isso. Pode ser que apareça lá na nossa prova. E aqui a gente tem um mapa, né, da distribuição dessas cidades. Aqui eu só quero mostrar um negócio para vocês aqui, pessoal. Percebam que a maioria dos nossos centros urbanos, eles são localizados, ó, na faixa litorânea do nosso país. Tá? Então, isso é uma observação legal. Então, na nossa região litorânea, tem os municípios com maior infraestrutura, maiores serviços e tal. Essa é uma característica, pessoal, desde os tempos coloniais da nossa própria ocupação territorial, certinho? Então, depois façam um download desse material e dêem uma olhada nesse mapa, é importante. Vamos lá. E aí a gente tem, pessoal, as regiões metropolitanas do Brasil. Só lembrar o conceito de região metropolitana, pessoal. Eu tenho, geralmente, uma metrópole, tá? Mais os municípios, deixa eu ajeitar isso aqui, tá? Mais os municípios vizinhos. E aí o que acontece? Esses municípios, pessoal, eles, junto com a metrópole, eles sofreram um fenômeno que a gente chama de conurbação. Tá? Ou seja, houve uma união física entre eles. Então, esses municípios cresceram tanto que eles se emendaram. E hoje fica difícil, né, distinguir onde termina um, onde começa outro. E muitas vezes os municípios vizinhos a gente confunde, né, para quem não conhece, como bairros. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que Guarulhos é um bairro de São Paulo. E não, Guarulhos é um município. Só que ele está conurbado a São Paulo, fazendo parte da região metropolitana. Tá?
E esse Conselho de Região Metropolitana é importante, pessoal, porque esses municípios, né, junto com a metrópole, eles passam a funcionar como se fossem uma unidade, como se fosse uma coisa só. Então, eles precisam de leis específicas para regular os serviços. Então, energia, transporte, serviço de telefonia e por aí vai. Tá? Antigamente, quem determinava o que era região metropolitana ou não era a União. Inclusive, as maiores regiões metropolitanas do país foram denominadas pela União. Né? Então, a União decidiu que era região metropolitana ou não e aplicava recursos federais. Hoje, não é mais a União quem determina o que é região metropolitana ou não. Hoje são os próprios estados. Tá? Então, hoje o que determina o que é região metropolitana ou não é uma lei estadual, antes lei federal. Tá? E o que, é que acontece? Daqui, ó, região metropolitana, estabelecida por legislação estadual, como já disse para vocês, não é mais a União. E aí são municípios limítrofes, ou seja, eles são perto um do outro, né, porque sofreram conurbação, emendaram a metrópole. Isso aqui, pessoal, é com o objetivo de melhorar o funcionamento desses locais, né? Principalmente os serviços públicos. Tá? Atualmente, o Brasil tem 82 regiões metropolitanas. Santa Catarina lidera o ranking com 14, a Paraíba tem 12 e São Paulo tem 9. Tá? As principais regiões metropolitanas do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, região metropolitana sem metrópole, mas estabelecida por lei estadual. E aí sem metrópole não, pessoal, perdão, deixa eu desfazer a confusão aqui. Tá? Sem capital. Porque Campinas não é capital de estado, tá? Mas é metrópole. Desculpa aí a confusão. E Campinas também é a única metrópole do Brasil que não é capital, viu? Belezinha? A gente tem Salvador, Goiânia, Distrito Federal em torno, Belém, Vitória e Baixada Santista. A Baixada Santista, pessoal, também é região metropolitana. Tá? E aqui a característica é que eu também não tenho nenhuma capital envolvida nesse processo. Beleza? Tranquilo? E aí, esse mapa aqui também, depois dei uma olhada. Importantíssimo, onde está localizada as principais regiões metropolitanas do Brasil, centros administrativos e por aí vai. Ok? E a gente tem os problemas urbanos. Pessoal, quando a gente fala em problemas urbanos, a gente tem aqui essa lista. Eu só quero destacar para vocês o seguinte. Existem regiões dentro das cidades, centros metropolitanos, que muitas vezes vão abrigar todos esses problemas de uma vez só. Tá? Então, esses espaços onde eu tenho todos esses problemas de uma vez só, vão ser chamados de espaços ou áreas de vulnerabilidade social. E por que esse conceito é importante de ser trabalhado? Porque geralmente nesses espaços eu vou ter pouca atuação do poder público e a população aqui vai ser mais suscetível a sofrer com problemas sociais. Então aqui, por exemplo, eu vou ter mais problemas de moradia precária. Aqui eu vou sentir claramente os problemas de mobilidade urbana, de violência, de ocupação desordenada, de falta de infraestrutura. Então essa população aqui, pessoal, ela vai ter baixa renda, ela vai ter maior exposição à violência, tá? E geralmente essa população aqui vai ocupar a maior massa de desempregados do nosso país. Ou desemprego, né? Ou chamados subempregos, vai trabalhar em péssimas condições. Então, isso aqui é importante de mencionar. Então, essa população está mais exposta à violência, então ela tem maior probabilidade de se envolver com a violência. Por baixa renda, ela vai ter muita dificuldade, então aqui vou ter grande concentração de pobreza. Tá?
vai ter dificuldade de arrumar emprego e quando arrumar vão ser empregos assim em péssimas condições. Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma característica dessas áreas de vulnerabilidade social. E dentro das cidades, elas são muito numerosas. Tá? Então é importante a gente mencionar isso. Os espaços de vulnerabilidade social são as áreas mais problemáticas da cidade, onde a população vai ter péssimas condições de vida mesmo. Tranquilo? E aí, por exemplo, nessas áreas de vulnerabilidade social, a gente vai ter a formação das favelas, aqui a assistência pública é zero, a infraestrutura é zero, essa população vai estar, além dos problemas enfrentados, vai ainda ter problema com o tráfico de drogas e violência. Essa imagem aqui é bem clara, bem clara. Tá? Essa população também ela tende a se aglomerar e a cidade, pessoal, a gente vai observar, ela sofre uma divisão. Tá? Então, nem tudo que existe na cidade é para todos os seus habitantes. E essa divisão ela vai ser promovida pelo capital. Então, eu vou ter, pessoal, centros de cidade e as chamadas áreas nobres, onde tudo funciona. Então, as escolas são melhores, a rede de água e esgoto funciona, o abastecimento de eletricidade também é legal, tem serviço de telefone, a segurança pública se faz mais presente. Tá? E eu vou ter também as chamadas periferias. E aqui, periferia não é um termo pejorativo. Periferia, pessoal, são os locais que ficam longe do centro. E geralmente as periferias vão ser os locais onde não tem nada. Então a escola é pior, os serviços de água e esgoto são ineficientes, o poder, a segurança pública não se faz presente. Então vai ser um local que falta tudo. Isso aqui que determina é o capital. Se você tem boa condição financeira, você mora em lugares melhores. Se você não tem, você tem de ir para as áreas periféricas, porque aqui você vai conseguir pagar sua moradia. Tá? E essa foto aqui, pessoal, achei fantástica, ela é em São Paulo. Na parte dos prédios, que são prédios de luxo, eu tenho o bairro do Morumbi, e aqui eu tenho a favela do Morumbi, um exemplo clássico de segregação. Tá? Então, se você é pobre, você vai morar do lado da favela, mas se você tem grandes condições, você mora em prédios de luxo. Essa foto aqui ilustra muito bem o que é segregação urbana. Tá? Eu tenho especulação imobiliária, que é justamente o alto valor da moradia. Isso vai fazer com que a população mais pobre vá para as áreas periféricas. E eu tenho aqui também o processo de gentrificação, né? Que alguns lugares periféricos, ou até mesmo áreas centrais, elas passam por um processo de revitalização e as pessoas são deslocadas ainda mais para as áreas mais periféricas. Tá? Então, são bairros de centro, que antigamente eram degradados antigos, áreas periféricas, que por algum investimento se torna área nobre, que a população é expulsa cada vez mais para as áreas periféricas. Tá? A gente tem a questão da violência, e aqui a gente destaca o crescimento das facções criminosas. E a sensação de insegurança que a gente sofre. Então, furtos e assaltos e por aí vai. Tá? Então, isso é um problema seríssimo e tem feito com que as pessoas tenham saído dos centros maiores, né? Justamente devido a essa sensação de insegurança. Tá? A charge também exemplifica bem essa situação. A gente vai ter as ocupações irregulares, o pessoal que mora na área de várzea constantemente vai sofrer com as enchentes, a figura mostra aqui, e a galera que mora em áreas de encosta que vai sofrer constantemente com os deslizamentos. E esses problemas urbanos, pessoal, eles são a figurinha carimbada, né, no final do ano e começo do ano seguinte, na época das chuvas, né, são matérias carimbadas, presença garantida, infelizmente, nos nossos telejornais. Tá? A gente vai ter problemas com a mobilidade urbana, então as cidades, a quantidade de automóveis é muito grande, o transporte público não funciona, e as pessoas não conseguem andar em determinadas horas do dia. E aí isso aumenta a poluição, isso prejudica a qualidade de vida da população. No transporte público, as questões inúmeras de assédio que as mulheres sofrem. Tá? E a imagem aí por si só é autoexplicativo. Né? E a gente vai ter o problema do saneamento básico. O saneamento básico, pessoal,
tanto é um problema social, como também é um problema ambiental, beleza? Isso é importante a gente pensar. Então, o que a gente vai chamar de saneamento básico? Um conjunto de serviços que deveria atender a população. A rede viária, que no caso é asfalto ou calçamento. Água limpa para a população. O esgoto, tá? Eletricidade, a questão do fornecimento de gás, rede telefônica, entre outros. Então, isso aqui, pessoal, é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Além disso, né, a gente tem a questão da condução das águas, que é a rede de drenagem. Aqui eu preciso ter a calha pluvial para pegar a água da chuva, né? E as calhas de esgoto. Aí muitas vezes não tem. E aí esse esgoto é despejado em todo lugar, transformando em problema ambiental. Como mostra a ilustração. Imagens assim, pessoal, paisagens assim, são muito comuns nas áreas periféricas, áreas de vulnerabilidade social. Então a imagem aqui, ela explica exatamente isso, que é falta de saneamento básico. Ok? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Uma boa aula para vocês. Lembrando, baixa o material para estudar, tá certo? O link está disponível na descrição. Uma boa aula para vocês e até o nosso próximo encontro. E antes que eu me esqueça, um abraço todo especial para a galera de Lauro de Freitas, na Bahia, que está acompanhando as nossas aulas. Valeu, pessoal!